Questão número 18 da prova do Pedro II, de 20 de outubro de 2019. A questão diz assim: 6 pessoas trabalham 3 dias para arrumar salas. Quantas pessoas a mais devem ajudar para que a arrumação fique pronta em um único dia? Essa questão é uma questão claramente de regra de 3. Portanto, nós devemos fazer assim. Esse 6 é de pessoas. Pessoas são 6 pessoas. Pessoas 6. Trabalham 3 dias. 3 dias. Dias são 3. Para arrumar salas, quantas pessoas a mais? A pergunta é quantas pessoas? Então o X vem abaixo de pessoas. Quantas pessoas a mais devem ajudar para que a arrumação fique pronta em um único dia? Em um único dia, dia 1. Então, está montada aqui a minha regra de 3. Próximo passo é passar para uma proporção. Proporção, igualdade entre frações. 2 frações separadas pelo igual, eu tenho uma proporção. Primeiramente, puxa para cá esta razão do x, sem mudar nada. 6 em cima, x embaixo. Então, 6 em cima, x embaixo. Essa primeira nunca modifica. Puxa sempre a do x para cá, exatamente como ela está. Esta segunda, que vai ser dias, pode entrar aqui 3 sobre 1 ou 1 sobre 3. Dependendo se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se essas duas grandezas forem diretamente proporcionais, eu escrevo 3 sobre 1. Se elas forem inversamente proporcionais, eu escrevo 1 sobre 3. Quem decide se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais é o macete. Macete. E esse macete é sempre assim. Em todo exercício de regra de 3, você deve usar esse macete. Quanto mais pontinhos, mais ou menos pontinhos. Aí, tem 2 espaços para completar. Pega essas duas grandezas e traz para cá. E aí, teremos uma resposta, que pode ser mais ou menos. Se a resposta for mais, significa que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais e você escreve 3 sobre 1 aqui. Se a resposta aqui for menos, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais e você deve escrever aqui 1 sobre 3. Então vamos lá. Eu tenho 2 espaços e eu tenho 2 grandezas. Coloca aqui em qualquer ordem. Pode ser pessoas e dias. Pessoas e dias. Agora eu vou ler o que está escrito aqui. Quanto mais pessoas eu tiver, mais ou menos dias para fazer o serviço. Quanto mais pessoas eu tenho, eu faço serviço em menos dias. Então a resposta aqui, ó, é menos. Se a resposta é menos, as grandezas são inversamente proporcionais e você deve inverter esses números. 1 sobre 3. Agora multiplica cruzado. X vezes 1, 6 vezes 3.
x vezes 1 dá x. E 6 vezes 3, 18. Portanto, x é igual a 18. São necessárias 18 pessoas para fazer o serviço. Mas a pergunta diz, quantas pessoas a mais? Quantas pessoas a mais? Eu já tenho 6 pessoas. Eu preciso de 18 pessoas. 18 menos 6 igual a 12. Então, a resposta correta é 12. Letra B. Questão número 19 da prova do Pedro II, de 20 de outubro de 2019. A questão diz assim: Maria ganhou um quebra-cabeça matemático com 8 peças. E essas peças são 1, 3, 2 e 5 são quartos de círculo, de mesmo raio. 4 é um quadrado. A figura 6 é um triângulo retângulo isósceles. Figura 7, um paralelogramo. Figura 8 é um trapézio retângulo. Então, além disso, é dado que o lado do quadrado, essa figura 4, mede 10. Ele manda adotar π igual a 3 e pede para calcular a área do coração. E as opções são essas aqui. Podemos começar essa questão da seguinte maneira. Se eu juntar os quartos de círculo, 1, 3, 2 e 5, eu formo um círculo inteiro. Então é assim que eu vou começar. Reunindo 1, 3, já formei um semicírculo, 2, 5, mais um semicírculo. Juntando as 4 partes, eu tenho um círculo inteiro. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ele manda adotar π igual a 3. E o raio do meu círculo? É essa distância. Ou essa distância, que é justamente o lado do quadrado que mede 10. Então, o raio do meu círculo é 10. 10 quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 3, 300. Feita a primeira parte. Vou riscar lá para não confundir. Já estão calculadas essas áreas aí. Agora, eu vou fazer a área 4. A área 4 é um quadrado do lado 10. A área de um quadrado é lado elevado ao quadrado. Como o lado é 10, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E temos mais uma área pronta. Vou passar agora para a área 6. Como a área 6 é de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Esse lado do quadrado é 10. Aqui é o raio do círculo, que também é 10. Aqui é o raio do círculo, que também é 10. Então, essa distância é 10. Como ele é isósceles, aqui também é 10. Então, eu tenho base 10 e altura 10. 10 vezes 10 sobre 2. 10 vezes 10 dá 100 sobre 2, 50. É mais uma área calculada, a área 6. Área 7. A área 7 é a área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo é dada por base vezes altura. A base é esse pedaço aqui. Esse pedaço, como é paralelogramo, é o mesmo daqui. Se aqui é 10, aqui também é 10. Então, já sei que a base vale 10. Falta descobrir a altura. A altura tem que ser uma linha perpendicular à base.
que forme 90 com a base. Essa é a altura. Como aqui é 10 e aqui é 10, essa altura também é 10. Por quê? Isso aqui é um quadrado. 10 aqui, 10 aqui. Então a altura procurada também é 10. 10 vezes 10, 100. E tem mais uma área pronta, que é a área 7. Só falta descobrir a área 8, que é a área de um trapézio. A área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, tudo isso sobre 2. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Vamos ver quem é a base maior. Essa figura é um quadrado. Portanto, se aqui mede 10 e aqui 10, esse lado mede 20. Então, esse lado do quadrado também mede 20, porque isso aqui é um quadrado. Então, aqui é 20, aqui é 20. Então, temos que a base maior é 20. E a base menor? A base menor é esse pedaço, que obviamente é 10, porque aqui é um quadrado. E a altura? A altura é a distância perpendicular entre as bases. Essa linha altura, que como o raio aqui é 10, aqui também é 10. Então, teremos 20 com 10, 30. 30 vezes 10, 300. 300 por 2, 150. Agora eu tenho que somar todos esses valores. Calculei a área 8, que era a última área que eu precisava. 300 com mais 100, 400. Com mais 100, 500. Com mais 200, 700. Então, a área total é igual a 700, letra A. Essa é a resposta correta. Questão número 20 da prova do Pedro II, de 20 de outubro de 2019. A questão diz o seguinte: o governo espanhol faz uma medalha comemorativa em forma de octógono regular de 1 centímetro de lado. Ele pede para considerar a raiz de 2 sendo 1,4 e pede para calcular a medida do segmento AD. Então eu quero calcular essa diagonal AD. Isso é que interessa para o meu problema. Então, uma boa abordagem seria, sabendo que isso é um octógono regular e que todos os lados medem 1, seria interessante descobrir quem é esse ângulo interno aqui. Ângulo interno de um polígono regular. O ângulo interno de um polígono regular é dado pela fórmula 180, que multiplica n menos 2 sobre n. Essa é a fórmula, aonde o ângulo interno é dado por essa fórmula e n representa o número de lados do polígono, que neste caso é 8. Então, n vira 8. 8 menos 2 e aqui entra 8. 8 menos 2 dá 6. Então, eu vou ter 180 vezes 6 sobre 8. 180 vezes 6 vai dar 1080. 1080 dividido por 8. Dá para simplificar isso aqui. Como ambos são pares, eu faço 1080 por 2, 540, dividido por 4. Ambos são pares, divido por 2 novamente. 270 sobre 2
que dá 135. Dessa maneira, simplificando a fração, eu diminuo a possibilidade de erro, porque essa divisão é maior. Essa divisão é muito mais fácil de fazer do que fazer de cabeça. Então, ir simplificando a fração é uma boa estratégia para diminuir a possibilidade de erro. O ângulo interno, então, mede 135. Esse aqui também é interno, então mede 135 também. Vou traçar a diagonal AD. Quando eu traço a diagonal AD, surge aqui um quadrilátero, onde eu tenho dois ângulos de 135, e esses dois ângulos, como a figura é regular, esses dois ângulos têm que ser iguais. Então, eu vou chamar esse ângulo de x e este de x. A soma dos quatro ângulos de um quadrilátero tem que ser 360 graus. E assim eu vou descobrir o x. X mais x mais 135 mais 135, os quatro ângulos do quadrilátero somados tem que dar 360 graus. 2x mais 270. 2x mais 270 igual a 360. 270 vem para cá, diminuindo. (360 menos 270 dá 90. 90, esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. (90 dividido por 2, 45 graus. Portanto, este ângulo mede 45 graus. E este também, 45 graus. Agora, eu posso pensar no seguinte: em traçar uma altura aqui, ó. Se eu fecho essa altura, que forma 90 graus, eu tenho aqui, ó, 45, 90 e falta esse. 45 mais 90, 135. Para chegar a 180, 45. Então esse ângulo aqui também mede 45 graus. Este triângulo é um triângulo isósceles. Os ângulos da base são iguais. Isso aqui é a base que mede 1. Esses dois lados têm que ser iguais. Esse lado é igual a esse, para caracterizar o triângulo isósceles. Vou fazer o mesmo lá em cima. Fecho aqui com a altura, aqui também é 45. E eu tenho um triângulo isósceles aqui também, onde 45 aqui, esse aqui é a base. Esses dois lados são iguais. Então, eu posso calcular esses dois lados. E aí, o problema estará perto do fim. Vou chamar essa medida de y. Essa medida que é igual também é y. E eu tenho aqui um triângulo retângulo com a hipotenusa medindo 1 e os catetos medindo y e y. Idem aqui. Y e y. Agora, se eu fizer o teorema de Pitágoras, eu descubro o y, que é essa parte e essa parte. E já estou quase no fim do problema. Vamos ao teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o 1, oposto ao ângulo reto. E os catetos y e y. 1 ao quadrado, 2y ao quadrado.
1 ao quadrado é 1. Se 1 é igual a 2y ao quadrado, 2y quadrado é igual a 1. Pode inverter essa igualdade. 2 que está multiplicando, vem para cá dividindo. 1 sobre 2. Tira o quadrado, raiz do outro lado. Raiz em cima, raiz embaixo. Como essa raiz não pode ficar embaixo, eu racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Uma vez raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que é 2. Está descoberto y. Y vale raiz de 2 sobre 2. Aqui também é raiz de 2 sobre 2. Só falta essa medida. Mas isto aqui, essa figura é um retângulo. Se aqui mede 1, aqui mede 1. Então agora dá para descobrir a diagonal AD. A diagonal AD vai medir y mais 1 mais y. Y quem é? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, eu vou ter 2 raiz de 2 sobre 2. Soma a parte de cima e repete o denominador. Simplifico o 2 com 2. 1 mais raiz de 2 é a resposta. A diagonal AD mede 1 mais raiz de 2. Mas o problema manda usar raiz de 2 igual a 1,4. Então eu terei 1 mais 1,4, que dá 2,4. Essa resposta está na letra C, que é a resposta correta do problema.